Às vezes chega a ficar até repetitivo quando eu venho aqui falar sobre esses índices de avaliação do Bolsonaro, que muita gente fala que o brasileiro está cego, como é possível que o Bolsonaro ainda seja bem avaliado em algumas pesquisas, e a resposta é muito mais simples e fácil do que se imagina. A primeira pergunta deveria ser: qual método de pesquisa é utilizado para conseguir tais respostas, para daí você conseguir entender essa aprovação do Bolsonaro. Para quem não sabe, a avaliação foi feita entre os dias 8 e 10 de dezembro, foram ouvidas pouco mais de 2.000 pessoas e todas por telefone. Porém, a gente já começa a ter, obviamente, uma noção de que parte da população brasileira que não utiliza o telefone com frequência ou que não pode atender o telefone assim que os pesquisadores ligam, acabam ficando, obviamente, excluídos dessa lista de pesquisa. Mas óbvio que existem outros fatores diversos que podem ter levado o índice de aprovação do Bolsonaro, de bom e ótimo, como muita gente tem falado aí, manter-se na casa dos 37%. Só que independente do método de pesquisa, eu vou trazer aqui mais uma vez um vídeo falando sobre a aprovação do Bolsonaro para trazer tranquilidade para vocês que acham que o Brasil está perdido, que não tem mais jeito, como é que o Bolsonaro tem essa avaliação, e vou mostrar para vocês que possivelmente já no final desse mês ou no início de janeiro as coisas passarão a mudar drasticamente ou começarão a mudar levemente. A mudança acontecerá. Eu acredito que vai ser muito relevante já no início de 2021, mas muitas pessoas não acreditam nisso. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Pois bem, meus amigos, atendendo ao pedido de muitas pessoas que pediram para eu falar sobre a nova pesquisa Datafolha divulgada, sobre a avaliação do Bolsonaro, que mostra que ele continua com a avaliação entre bom e ótimo na casa dos 37%, deixou muita gente preocupada e por isso muitas pessoas pediram para eu falar sobre isso. Então vamos aos pontos principais. Muita gente sabe que alguns meses atrás, entre junho e julho, a avaliação do Bolsonaro estava muito ruim, tanto a reprovação quanto a situação que envolvia a pandemia. A gente sabe que o auxílio emergencial acabou dando a ele, mesmo sem nenhum mérito próprio, um tipo de gás, um tipo de combustível para que a aprovação dele mantivesse elevada. Porém, o auxílio emergencial não será eterno, assim também como o pagamento da folha salarial de algumas empresas por parte do governo também não será eterna. A previsão é que acabe-se agora em dezembro o auxílio emergencial e que também acabe agora em dezembro o pagamento da folha de salário. Tem outra situação que muita gente não sabe, por exemplo, que agora ao receber o 13º salário pode ser dividido, como vocês sabem, em duas parcelas, que normalmente é paga a primeira no dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro, ou a parcela única pode ser paga até o dia 20 de dezembro. Muita gente não sabia, mas vai receber o salário de 13º, melhor dizendo, proporcional aos meses que a empresa pagou. Os salários que foram pagos pelo governo nesse período não serão contabilizados para o 13º salário. Então muita gente que estava elogiando o Bolsonaro, que estava fazendo plano com o 13º salário, vai acabar descobrindo isso agora, no dia 20 de dezembro, quando for receber a parcela do 13º, a parcela única do 13º salário. Onde eu compro esses ternos, por exemplo, as funcionárias da loja não sabiam que era assim que funcionava, tanto que as duas moças que me venderam o terno disseram que eram contrárias ao Bolsonaro, mas depois que o Bolsonaro começou a pagar o complemento da folha salarial para eles, ela passou a apoiar, porque quem é que faz isso? Eu expliquei de onde é que veio todo o projeto, como é que se deu a proposta, falei sobre o auxílio emergencial e expliquei sobre o 13º, elas ficaram decepcionadas, inclusive comentaram recentemente comigo de novo no WhatsApp sobre isso. E tem a situação do auxílio emergencial, que agora, em dezembro, estima-se que cerca de 38 milhões de brasileiros ficarão sem ter nenhum tipo de renda após o fim do pagamento do auxílio emergencial. Isso quer dizer que 38 milhões de pessoas estarão largadas à própria sorte. Isso dá quase que 25% da população brasileira. Se você colocar nesse número de pessoas os que já estão desempregados, que algumas pesquisas já colocam aí entre desalentados e desempregados, números em torno de 60
milhões de brasileiros. Os índices, inclusive, nesse momento de desemprego no Brasil, giram em torno de mais de 14%. Eu vou até fazer um vídeo essa semana ainda falando sobre esses índices. E o governo, ao divulgar o crescimento do PIB trimestral, divulga uma matemática similar àquela matemática que a gente vê em meme da internet, onde os cálculos não batem com os valores que são apresentados, ao passo de que, segundo a mágica aí de crescimento de PIB trimestral do Ministério da Economia sob a tutela do ministro Paulo Guedes, chega a dizer que o crescimento trimestral do Brasil nesse período agora foi de 7,7% de PIB, e vários economistas já vieram publicamente desmentir esse número. Inclusive, há um número praticamente 5% abaixo, em torno de 5% abaixo desse valor que o governo federal tem divulgado através do Ministério da Economia. Só que a gente precisa lembrar que essa pesquisa que traz esses índices para o Bolsonaro, ela foi feita por telefone. E aí a gente tem que entender qual nicho de pessoas foi entrevistada, se são pessoas de uma determinada classe social ou não, porque não está estratificado necessariamente nesses dados que foram divulgados tudo detalhado. O que se divulgou foi basicamente o nível de educação, as pessoas que recebem até tantos salários, mas não está estabelecido lá, por exemplo, quantas pessoas que foram entrevistadas pertencem a um nicho econômico, a um nicho educacional. Só que a gente precisa lembrar que, dentre os dados que foram divulgados, um chama muita atenção. Diferente do que acontecia, por exemplo, em 2018, que Bolsonaro, em várias pesquisas, ganhava de outro candidato ou tinha aprovação maior que outros candidatos dentro do público que tinha nível superior, isso já começou a mudar. A mesma coisa também começou a acontecer com pessoas que recebem aproximadamente 10 salários mínimos. O único grupo hoje que ainda apoia o bolsonarismo é o grupo de empresários que tem faturado dinheiro durante esse período da pandemia. Às vezes, nosso trabalho de analista é complicado nesse ponto, que a gente tem de voltar algumas vezes aqui para repetir a mesma coisa, para tranquilizar parte da população. Lembrem vocês que o Congresso não pretende aí fazer o gosto do Bolsonaro de utilizar o auxílio emergencial como um trampolim eleitoral. E essa questão da aprovação do Bolsonaro, assim como os dados também que envolvem a culpabilidade ou não do Bolsonaro em relação às mortes pela Covid-19 no Brasil, elas foram conseguidas, obviamente, porque a pesquisa foi feita por telefone. E existe, obviamente, uma disparidade entre pessoas que podem atender o telefone ou não em horário de serviço, pessoas de classes sociais que tenham ou não tenham, por exemplo, o aparelho celular e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito porque a própria pesquisa não foi detalhada, mas não é nada para se preocupar, é para ficar tranquilo, até porque o próprio bolsonarismo tem sido dissolvido na figura do presidente Bolsonaro, e apesar de o bolsonarismo permanecer por algum tempo ainda, mesmo com a possível saída do presidente em 2022, a figura do bolsonarismo representada no próprio Bolsonaro, ela vai perder força. O bolsonarismo de 2022, ele vai sofrer uma reformulação e vai manter pouquíssimas coisas do que defendeu, por exemplo, em 2018. E para você que está preocupado, que o Brasil não tem jeito, como é que pode o Bolsonaro ter uma aprovação de 37% ainda de bom e ótimo, mesmo tendo toda essa situação envolvendo o desemprego, envolvendo também a pandemia? E a resposta é simples. O público que ainda está sendo favorável ao Bolsonaro é um público que tem recebido algum tipo de benefício do governo, tem associado diretamente esse benefício ao presidente Bolsonaro, e já já isso vai acabar e eles vão entender que o que estava acontecendo não era por causa do Bolsonaro, e sim por causa justamente do esforço mútuo do Congresso, que nesse momento acabou se unindo, inclusive, entre blocos ideológicos diferentes, para poder ajudar de alguma maneira as pessoas que estão enfrentando esse momento da pandemia do Covid-19. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que, com a demora do Brasil em fechar um acordo pela vacina contra a Covid-19 e tentar manter aí só um acordo, né, só com a vacina de Oxford, isso vai causar, obviamente, um medo em parte dos investidores que utilizarão o mercado brasileiro basicamente para especular, ganhar dinheiro e tirar o capital do nosso país e levar para fora. Então fiquem tranquilos. Lembrem vocês que em 2010 o Lula tinha mais de 86% de bom e ótimo, e hoje chega a ter índice de reprovação por parte desse público que apoia Bolsonaro, maior inclusive que o atual presidente. Então, para que esses 37% sejam dissolvidos, dê mais 2 ou 3 meses aí, após o fim do pagamento da folha de salário de algumas empresas e após o fim também do auxílio emergencial, que vocês vão ver a realidade que vai ser representada através da figura do presidente Bolsonaro. Infelizmente, parte da população vai passar necessidade a partir de janeiro,
pesadamente, a gente vai ver que esses índices serão refletidos nas próximas pesquisas. Então se acalme, leiam aqui no primeiro comentário fixo a fonte que eu utilizei para fazer esse vídeo, vejam lá a estratificação que foi feita, observe a questão, por exemplo, das regiões que o Bolsonaro tem força ainda, e vocês vão observar, inclusive, que apesar de ele ter força em algumas regiões, essa força diminuiu. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando, por exemplo, que em pouco mais de um mês, a desaprovação do Bolsonaro em capitais pulou de 7 para 23 das 26 capitais pesquisadas, então tudo é questão de tempo e a política, infelizmente, nesse momento tem sido sim um jogo de xadrez, onde as peças estão se movendo muito devagar no tabuleiro, mas os resultados estão começando a aparecer. Tá bom? Queria pedir que você compartilhasse esse vídeo, deixasse like se você acha importante, comentar o vídeo também aqui, deixar sua opinião aqui embaixo. Lembrar vocês também que a gente tem um segundo livro em venda chamado Bora Votar, que o link da compra vai estar no primeiro comentário fixo, junto com as fontes. E se você quiser ser membro ou apoiador do nosso trabalho, para ser membro é fácil, basta ir aqui embaixo no próprio vídeo, tem um botão intitulado de Seja Membro. Você pode patrocinar meu trabalho diretamente aqui na plataforma assim, ou se quiser ser membro através do Apoia-se com boleto bancário ou fazendo doações diretamente nas contas, basta ir na descrição dos vídeos. Passados os recados, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.